Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Estamos felizes. Jesus está aqui, os irmãos. Amém? Com bom e consuável é que os irmãos vivem unidos. Glória a Jesus. Agora é hora de nós ficarmos em silêncio, ouvir a palavra de Deus. Amém? Esta noite eu vou dar um pequeno estudo sobre o Verbo se fez carne. Amém? Glória a Deus. Então eu vou estar pregando sobre o Verbo se fez carne. João 1, versículo 1. Vamos ler nesta noite. Glória a Jesus. O profeta Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Glória a Jesus. Em Ezequiel 47, nós temos uma mensagem do profeta, andando na profundidade de Deus. Nós vemos ele dando passos, caminhando para o conhecimento do mistério de Deus. Deus, ela é uma fonte inesgotável. Glória a Jesus. A Bíblia, ela foi deixada, foi escrito para nós compreendermos. Tem pessoa que diz que nós não compreendemos a Bíblia, nós não podemos compreender. Amém? Mas em Lucas 24, no versículo 45, diz as Escrituras que Deus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. Amém? Ou é o versículo 44 ou é o 45? Acredito que é o Lucas 24, 45. Colocou aqui? Isso aí. Então, abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Vamos ler. Diz João 1:1 que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu poderia dizer, no princípio era Deus, Deus estava com Deus e Deus era Deus. Amém? Presta atenção na construção desse versículo. Presta atenção na construção que ela diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era. Então, no princípio era Deus, Deus estava com Deus e Deus era Deus. Amém? Então é a mesma coisa. Posso dizer dessa forma e posso dizer que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amém? Pai querido, no poder do nome de Jesus, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Meu Deus, é o Senhor que dá sabedoria, o Senhor que dá o conhecimento. Glória a Deus. Abre, Pai, nosso entendimento para compreender, Pai, nesta noite a Tua palavra, Senhor. Precisamos alimentar da Tua palavra, Senhor. É alimento, ela é vida, Senhor. Ela nos fortalece, Senhor. Pai amado, tira os impedimentos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Oséias, Senhor, ele diz, aleluia, conhecendo e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós precisamos, meu Pai, conhecer a Ti. Precisamos da Tua presença, Senhor. Precisamos chegar mais perto de Ti, ó Pai. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta o Teu poder, Senhor. Nós repreendemos todo impedimento, nada pode nos impedir de ouvir Tua voz. É no poder do nome de Jesus, do nome de Jesus. Glória a Jesus. Há um versículo glorioso que 90% da igreja conhece. Eu poderia até perguntar, levanta as mãos, eu tenho certeza que 90% da igreja conhece esse versículo, é Mateus 11, 28. Amém? 90% conhece, acertei? Então 80%. 70% então, pronto. Amém? Então um versículo conhecido. Se você falar com uma pessoa assim,
Você conhece Mateus 11, 28? Ele diz: conheço, vinde a mim os cansados e oprimidos. Amém? É isso? Então Jesus está colocando de pé, dizendo: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Amém? Mas o versículo 27, ninguém conhece, quase ninguém conhece o versículo 27. E nesta noite você vai conhecer o versículo 27, você nunca vai esquecer desse versículo. Mateus 11, 27. Glória a Jesus. Nessa noite eu estou falando sobre o verbo, sobre a palavra. Glória a Deus. Sobre o Criador de todas as coisas. Sobre aquele que movimentou sobre a face do abismo. Sobre aquele que disse: haja luz e houve luz. Então Mateus 11, 27, ele diz assim: todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém? Você nunca mais vai esquecer desse versículo. Você só pode conhecer quem é Deus. Você pode ter o entendimento das Escrituras se o Filho revelar quem é Deus. Senão você não vai conhecer o Pai. Amém? Não vai. Então você vai ficar cheio de dúvida. Então nós temos esse versículo glorioso. Amém? Só conhece Deus quem Jesus revelar. Você só vai conhecer quem é o Pai. Um dia Felipe diz assim, em João 14, parece que é o versículo 7. Coloca aí para nós. Felipe diz: mostra-nos o Pai que nos basta. Volta mais um pouquinho. Deve ser o 6, né? Não, o 6 é o caminho. Não, vão lá no 7. É de 7 a 8. Se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já tendes agora. Já desde agora o conheceis. Volta lá, por favor. Ainda estou lendo ainda. É que eu estou um pouco atrasada, bem. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis, e eu tenho visto. Mais um. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai? Então, os discípulos não sabiam quem era o Pai. E os discípulos andaram com Jesus e não sabiam quem era Jesus. Até que Jesus então abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Jesus, ele vem num rolo. Os profetas profetizaram sobre Jesus. Os profetas falaram de Jesus. O Salmo 22, ele fala do sofrimento do Messias. Então o Salmo 22, ele começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Coloca o Salmo 22 para mim, por favor, aqui. Eu posso estar enganado, né? Então tem que mostrar na Bíblia. E é muito interessante essa mensagem, esse estudo, que eu tenho que provar na Bíblia, porque é um estudo polêmico. É um estudo que muitas pessoas, eles se dizem assim: esse rapaz está falando sobre uma heresia. Por quê? Porque eles não buscam conhecimento. Eles não buscam, eles não estudam a palavra de Deus. Então, eu tenho que provar dentro das Escrituras quem é Jesus, quem é o Pai. Então, o Salmo 22, você vai ver todo o sofrimento de Jesus. O salmista então já profetiza que o Messias, ele falaria isso aqui: Deus meu, por que me desamparaste? E se você for lendo, você vai ver todo o sofrimento, você vai ver as vestes dele sendo repartidas. Então Jesus, ele vem num rolo, ele vem numa parábola. Ele diz assim: abrirei a minha boca em parábola,
para que muitos vendo não vejam e ouvindo não ouçam, para que não compreenda e seja curado. Isso é a palavra de Deus. Em João 1:10, ele diz assim, deixa eu ver se é o 10 que eu quero mesmo. Diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, deu o poder de ser chamado filho de Deus, a saber, o que crê no seu nome. Filho nascido não da carne, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos sua glória do unigênito. E vimos a glória do unigênito cheio de graça e de verdade. Não é isso que está escrito? Está escrito que ele veio para Israel, e Israel rejeitou, mas nós o aceitamos, nós o recebemos, a palavra da salvação. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Em Gênesis 1 diz que no princípio, o Espírito de Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. O que nós vemos aqui no princípio? Nós vemos somente a palavra. Jesus disse que um espírito, ele não tem carne nem ossos. Então um espírito você não pode ver. Então se ouvir uma voz, então ninguém jamais viu Deus, porque ele é espírito. Você é carne. Então se ouvir a palavra, e essa palavra então criou todas as coisas. Jesus diz em João 6:63 que a palavra que vocês têm falado é espírito e vida. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos digo, são espírito e vida. Ele está falando que a palavra, ela move, ela cria, ela é viva. Deus está dizendo, a palavra que eu estou dizendo, ela é vida, ela é viva, ela é espírito. Quem criou todas as coisas? A palavra. O verbo se fez carne. Essa palavra que criou todas as coisas, um dia ela se fez carne e habitou entre nós. Nesta noite eu quero te dizer que Deus é um. Deuteronômio 6:4 foi bem frisado para Moisés. O Senhor disse para Moisés, coloque para mim, meu filho, Deuteronômio 6:4. Ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ele foi falando. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ele está dizendo o quê? Eu sou o único Deus. Ensinarás a teus filhos, dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também atará por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Uma das primeiras coisas que o Senhor falou com Moisés: eu sou o único Deus. Você vai ensinar seus filhos que eu sou o único Deus. Você vai colocar por testeira, vai colocar nos umbrais das portas. Seus filhos vão estar sentados, vão estar andando, você vai estar falando: o Senhor é o único Deus. Em Daniel 7, parece que é a palavra, parece que é o versículo 23. Daniel falou que chegaria um tempo que mudaria, o governo mudaria, os tempos. Ele disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todo. O reino devorará a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Glória a Deus. Procure para mim onde ele vai mudar os tempos. Eu esqueci o versículo. Vá olhando aí para mim. Glória a Jesus. Quando você chega até o tempo de Jesus, eu estou pregando Bíblia, estou pregando história, amém? Para você ter conhecimento, você tem que buscar. Então, até na época de Jesus, o primeiro dia da semana era o sábado, amém? O tempo então foi mudado para domingo, amém? Vamos adorar a Deus domingo. Estou falando Bíblia, foi mudado. Constantino então, ele muda. E Daniel já tinha profetizado. Não achou não, meu filho? Em Daniel 7, mudará o tempo e as leis. Mudará o tempo e as leis. Homens mudaria, o governo mudaria. Mas o juízo será estabelecido, eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Não achei o versículo. Aqui tem tempo, tem leis, tem não. Mas se achar, você me fala. Porque eu tenho que provar na Bíblia, né? Eu estou pregando Bíblia, então eu tenho que provar na Bíblia. Amém? Glória a Jesus. No ano 325, imperador Constantino, então, ele fez uma revolução. Eu já preguei aqui sobre Constantino. Então, Constantino, ele reuniu 318 bispos e firmou o conceito da Trindade. Até então não existia, até o ano 200 não se falava de uma trindade, amém? Até o ano 200, então Tertuliano de Catargo, ele cunhou essa palavra trindade. No ano 325, o imperador romano Constantino, então ele faz uma reunião, convida os bispos, e Concílio de Nicéia. Depois vocês estudam sobre o Concílio de Nicéia. Ali então foi firmado sobre a Trindade. Então você não vai achar essa palavra Trindade na Bíblia. Quero dizer que Deus é o único Deus. Ele manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ele está manifestando aqui agora. Jesus diz assim: aonde vocês estiverem, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está aqui pelo Espírito. Jesus, ele faz presente. Quero te dizer que Jesus é Deus. Eu vou te provar dentro da Bíblia que Jesus é o único Deus, que Ele é Deus. Eu preciso provar que Jesus, Ele é o Deus que criou todas as coisas. Jesus é o Deus que criou todas as coisas.
Em João 8, 50, poderia ler o versículo 56 diante. Vem aqui para mim, por favor. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Jesus é antes de todas as coisas. Sabemos que filho é criado. A Trindade, o conceito da Trindade diz que o filho é incriado. Ela é uma confusão, a Trindade ela é uma confusão. Estou pregando algo que talvez você nunca ouviu. Talvez você nunca ouviu. Porque todos nós, quando crescemos, nós crescemos no conceito de uma Trindade. Nós não entendemos, mas três, Deus é três, é um, mesma coisa. Então não compreende, a Trindade não compreende. O próprio Constantino é considerado o pai da Igreja Católica. A Igreja Católica, então, ela foi tirada da Igreja Primitiva. O que é a Igreja Primitiva? A Igreja começou em Jerusalém. A Igreja Primitiva, ela começa em Jerusalém. Jesus, aonde nós lemos hoje, quando Jesus abriu o entendimento dos discípulos, Jesus falou com os discípulos: em meu nome vocês vão pregar o arrependimento. E Jesus diz assim: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Lucas 24, tá? Eu falei 25, não é? Lucas 24, a partir do 45. Quando ele abre o entendimento, Jesus manda os discípulos para Jerusalém, para aguardar a promessa do Pai. Toda vez que eu falar Pai, eu estou falando Espírito. Quando nós falamos Jesus, nós logo lembramos da carne. Lembramos de um ser que ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus, quando andou nessa terra, ele andou como homem. Lembre-se disso. Todas as vezes que você pensar em Jesus, você vai lembrar de um homem, porque ele andou como um homem. Qual o papel de Jesus nessa terra? O papel de Jesus era ir até o sacrifício. Hoje eu falei uma coisa que a minha esposa, ela ficou um pouco meio aterrorizada. Eu disse para ela assim, ó: Jesus, ele não veio trazer paz à terra. Jesus veio trazer espada, veio trazer fogo. Ela disse, eu falei, ué. Está lá em Mateus 10. Olha, sumiu o versículo agora, estava agora na minha mente. 34 parece. Mateus 10, 34. Coloca aqui para mim, por favor. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Amém? Aí ele diz assim: porque eu vim por em disserção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Por que ele veio fazer isso? Porque Jesus veio peneirando. Jesus, ele quer descobrir quem é quem. Jesus quer saber quem são os verdadeiros adoradores. Então Jesus veio trazer espada. Jesus, então, aquele que não quer vai ficar para trás, aquele que quer vai chegar até o final. Aquele que está perto de você não quer não? Não tem problema não, vai caminhando. Jesus diz em Mateus 24, parece que é o versículo 12. Coloque para mim, meu filho, deixa eu ver se é o versículo 12. Ele falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele falou o evangelho do reino. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim.
É isso que Jesus veio fazer. Você perseverar, você vai ser salvo. Não para não, as coisas estão difíceis para você. Talvez você está desanimado, não desanima não. Quero te dizer que todas as pessoas na terra têm provação. Às vezes é com um vizinho, às vezes é lá no trabalho. Tem provação. Amém? Às vezes você olha e diz, aonde está Deus? Quero te dizer que Ele está do seu lado. Quero te dizer que seus inimigos serão envergonhados. Vai chegar o tempo. Tenha paciência. Continua perseverando. Desanima não. Muitas pessoas olham a igreja, muitas vezes tem poucas pessoas e desanima. Mas tem tão pouco. Desanima não, você veio adorar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. O culto é para Ele. A glória é para Ele. Faz um culto para Jesus. Não tem lá ninguém. Levanta suas mãos, adora Ele. Quero te dizer que Jesus é digno de toda adoração. Estou pregando nesta noite que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estou pregando, estou te mostrando palavra. Depois você estude. Não fica nas minhas palavras. Esta noite estou te dizendo que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o único Deus. Jesus, quando estava na terra, os homens começou a colocar no coração, esse homem está se fazendo de Deus. E perguntou a Jesus assim, você conhece o primeiro mandamento? Jesus disse, conheço. Marcos 12, 29. Porque Jesus recebia adoração, e a Bíblia diz que somente devemos adorar um, que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que é Deus Todo-Poderoso. Então os homens falaram, mas esse homem está aceitando adoração, ele conhece o primeiro mandamento? Marcos 12, 29. Coloque aqui, por favor. Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todo mandamento é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém? Eles olharam para Jesus e disseram, você está te fazendo como Deus? Você conhece o mandamento? Porque o mandamento, irmãos, quando chegamos no velho mandamento, se você adorasse outros deuses, a sentença era morte. Israel tinha que apedrejar, Israel tinha que matar a pessoa. Era morte. Só podia adorar um Deus. Estou pregando nessa noite esse Deus de Israel. Ele nasceu nessa terra. Ele é o Senhor. Em Efésios 4 e 4. Coloca para mim, por favor. Preste bem atenção que essa mensagem nunca você vai esquecer. Nunca você vai esquecer dessa pregação na sua vida. Estou pregando de um nome que é sobre todos os nomes. Estou pregando esta noite sobre o verdadeiro Deus e a vida eterna. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamada em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todo, o qual é sobre todos e por todo e em todos. Deus, Ele se move no nosso meio, através de nós, está em nós. Paulo diz que nele nós movemos. Todas as pessoas, ele só pode caminhar por causa da presença do Pai. Seja pessoa má, pessoa boa, ele tem o fôlego de Deus. Então Paulo diz que nele nós movemos e nos existimos. Só existimos por causa da presença dele.
Isso é glorioso. Poucas pessoas vão compreender, mas Deus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. Em Colossenses 1,16, diz a Bíblia que nele, porque nele foram criadas todas as coisas. Está falando de Jesus, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tem a preeminência. Essa palavra preeminência é superioridade. Não tem lugar mais alto. Essa palavra preeminência é a ocupação mais alta que existe. É o domínio mais alto. Glória a Jesus. O irmão achou aqui, ó, 25, estava falando 23. Que tem hora, né, irmão, né, que também não sou um computador, né, esqueço, né, os irmãos me perdoam. Então está aqui, ó, e proferirá a palavra contra o Altíssimo, destruirá o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar o tempo e a lei. E eles serão entregues na mão por um tempo e metade de um tempo. Então está dizendo aí a profecia de Daniel que chegaria o tempo que o governo mudaria. Então chegou no tempo de Constantino, ele mudou o sábado para o domingo de adoração. Adoração, se você olhar dentro da Bíblia, ela é para sábado. Amém? Era o sábado, é o sabático. Amém? Eu sei que Jesus é o Senhor do sábado. Se eu for buscar dentro da Bíblia aqui, amém? Nós somos gentios, nós somos aquele que vamos ser salvos, não é por causa da lei. Nós vamos ser salvos por causa do favor de Deus, a graça, o favor imerecido. É porque nós cremos que Ele morreu no nosso lugar. É por isso que vamos ser salvos. Eu não estou pregando lei aqui para os irmãos. Ó, irmão, é lei, você vai seguir sábado. Não estou falando isso não. Amém? Deus falou comigo há um tempo atrás, para mim observar o sábado. Para mim, eu estou falando que Ele falou para mim, tá? Não foi para vocês não. Não foi para mim. Isso é coisa diferente. Então Constantino, ele mudou. Se você olhar o mês, por exemplo, se você for olhar mês, o novembro. Novembro seria mês 9. Amém? É isso? Novembro é 9, né? Então nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então está dando mês 10, né? Então outubro seria 8. Estou olhando no calendário. Estou olhando que houve mudança no calendário. Eu estou te falando que houve mudança. Amém? Falando que houve mudança. Quem quiser conhecimento, que vai estudar, vai buscar. Nós sabemos que foi comemorado o nascimento de Jesus em Natal, 25. Se você for buscar nas Escrituras, Jesus não nasceu no dia 25. Amém? Estão comemorando, amém. Devemos comemorar o nascimento de Jesus todo dia. Todo dia. Amém? Se você falar que é amanhã que Jesus nasceu, estou eu comemorando junto com você. Amém? Nasceu 25? Estou lá. 26? Também estou lá. Vamos comemorar. Que Jesus possa nascer em corações todos os dias. É maravilhoso comemorar. Estou dizendo história. Se você buscar o original, a história, não é dia 25 que Jesus nasceu. Estou te falando de calendário, foi mudado. Então as leis foi mudado. O sábado foi mudado. Glória a Jesus. Estou falando de Jesus hoje. Eu adoro falar de Jesus. Jesus é o nome que é sobre todos os nomes.
Em Atos 4:12 está escrito que nenhuma outra salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação está no nome de Jesus. Atos 4:12. Aqui. Este é o nome para salvação. Quer ser salvo? É o nome. Você precisa receber o nome de Jesus. Efésios 3:14, Paulo diz: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, ao qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Efésios 3:14. Por causa disso, põe-me de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um versículo. Do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Quando você chega no cartório para ser registrado, vocês não lembram não, que vocês eram pequenininhos, tá? Seu pai que lembra. Sua mãe, você não lembra não. Mas se você olhar o registro hoje, está lá o sobrenome do seu pai. Amém? Lembrou agora que o seu nome está lá? Você tem o nome do seu pai? Ó, meu pai, eu chamo João Batista Nogueira, porque meu pai tinha Nogueira. Meu pai é Antônio Nogueira Peixoto. Amém? Deus o levou. Ah, você chama Maria, tal, tem o nome do seu pai. Amém? Diz Paulo que toda família toma este nome no céu e na terra. Glória a Jesus. Romanos 11, daqui a pouco eu falo sobre o nome de Jesus, sobre receber o nome de Jesus. Esqueci até das horas, mas ainda está cedo ainda. O relógio está certo, né? Está certo. Eu tenho tempo, graças a Deus. Esqueci. Começo a falar de Jesus, eu perco até o tempo. Que é glorioso. Mas tenho certeza que você nunca vai esquecer desse estudo. Glória a Jesus. Romanos 11:33 diz assim: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis os seus caminhos. O que está vendo esse trem aqui? Vocês trocaram esse microfone? Estava tão bom. Então não mexe não, deixa como está, né? Vai mexer dá problema, mexe não. Está indo bem, está indo bem. Deixa quietinho. Glória a Deus. Vou dar até glória a Deus. Está indo bem, né? Está ouvindo? Glória a Deus. Vou começar de novo. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Estava bom, rapaz. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor que criou os céus e a terra. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Glória a Jesus. Paulo diz assim: estou falando de Jesus, estou falando que Jesus é Deus. Vou mostrar dentro da Bíblia que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Paulo diz em 1 Coríntios 2:7, ele diz assim: falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo, ou alguma tradução diz, a qual nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8 tem esse versículo.
Pilatos vê Jesus e diz assim: eis aí o homem. Paulo agora fala diferente. Paulo diz assim: a qual nenhum dos poderosos conheceu. Se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. O Salmo 24, versículo 7. Vou mostrar agora no Velho Testamento, tá? O Senhor da glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos é o Rei da glória. Paulo diz assim, 1 Coríntios 2,8: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos conheceu. Tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Paulo diz que eles não crucificaram um homem, mas o Senhor da glória. Jesus diz que um espírito não tem carne nem osso, mas fomos comprados pelo sangue do Espírito. Em Atos 20, 28, coloque para mim. Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Está falando que o Espírito resgatou com seu próprio sangue. Vamos ler de novo, volta lá. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Jesus falou que um espírito não tem carne nem osso, mas esse se fez carne e resgatou com seu próprio sangue. Amém? Glória a Jesus. Vou ler alguns versículos sobre o único Deus. Não peguei muitos não, porque esse estudo ele é bem grande. Mas eu peguei alguns só para a igreja abrir a mente. Isaías 45, 5. Vou até ler porque para nós pegarmos um tempo. Diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheça, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Em Deuteronômio 4,35 está escrito: a ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Há um Deus. Isaías 44, 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e porá em ordem perante mim? Desde que ordenei um povo eterno, anunciei-lhe as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Não vos assombrei nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei? Porque vós sois a minha testemunha. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Bem, estou te dando o versículo de um Deus. De um Deus que não divide a sua glória com ninguém. De um Deus que fez carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Isaías 45, 18 diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, Ele fez e Ele confirmou. Não criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Presta atenção, vocês que estão olhando aí, tá? Para colocar aqui no quadro direitinho, tá bom? Às vezes eu falo meio enrolado, então presta atenção.
Isaías 40, 18 diz assim: a quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem compararei? Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim, sereis salvos todo o termo da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Amém? Diante de Deus se dobrará todo joelho. E os joelhos todos vão dobrar diante de quem? De Jesus. Jesus. Filipenses 2, vamos ler de 9 a 11. Vocês vão ver que toda língua vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Jesus. Coloca aqui para mim, meu filho. Filipenses 2, 9. Vamos pegar do 9. Poderia pegar do 5. Entende o voz, o sentimento que houve Cristo Jesus. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vão dobrar diante de quem? Vai chegar um dia diante de Jesus. Todos vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós lemos nessa noite em Efésios 4:4 que somente um Espírito, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai, e qual sobre todos está em todos. Existe somente um Deus que criou os céus e a terra. Aí muito você vai pregar que existe um Deus, ele diz: ah, mas por que ele diz Deus meu, por que desamparar? Eu digo, é uma profecia. Jesus tinha que falar, Jesus veio num rolo. Aí o outro diz assim: ah, mas lá em Gênesis está escrito façamos o homem. Ele falou no plural. Aí eu disse para ele assim: eu tive que estudar a Bíblia, eu tive que saber quem é Deus. Aí eu disse para ele também, lá em Isaías 6, versículo 8, ele falou no plural. E quem estava lá? Estava Deus e os anjos estavam lá, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam, e dizia santo, santo. Ele falou, foi no plural: quem enviarei, que há de ir por nós? Coloque para mim, meu filho, Isaías 6. Isaías 6, parece que é o 8. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, que há de vir por nós? Então diz: eis-me aqui. Volta esse versículo atrás. Vamos pegar Isaías completo, Isaías 6. Vou ler todo porque, senão eu vou estar pegando só o último versículo. Vocês vão ver que vai ter um no trono, um assentado. E você vai ouvir uma voz do trono em plural. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, ouviu também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto encheu o templo. E serafim estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram à voz do que clamavam, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tiraram do altar com tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Aqui fala no plural. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E é lógico que é um pouco meio doido. Aqui está dando 8,7, é isso mesmo? 8,7? Ah, então estou enxergando bem. Glória a Deus. Jesus é bom, né? Jesus é bom. Estou vendo bem. 8 e 8, 10,
7, 8, 8 e 8. Glória a Deus. Ainda tem tempo, não tem? Glória a Deus. Em Isaías 43, 10. Presta atenção que eu estou dizendo, afirmando para você que Jesus é Deus. Jesus é Deus, é o único Deus. Isaías 43, 10 está escrito assim: vós sois a minha testemunha, e meu servo a quem escolhi, para mim creais e saibais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Eu anunciei e salvei, Deus estranho não houve entre vós. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há de escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Quer ler de novo? Talvez eu li errado, né? Vamos ler. Vem para mim o versículo 10, meu filho. Vamos ler para nós entender. Porque aqui tem uma promessa de Deus, que tem uma afirmação. Antes de mim não houve Deus, depois de mim não haverá Deus. Se eu disser que Jesus é um Deus e Deus é outro, então está contra a palavra dele, porque está dizendo assim, eu sou Deus. Ele está dizendo assim, ó, vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e meu servo quem escolhi, para me saibais e criais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum formou, e depois de mim não haverá. Ué. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e salvei, fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós. Vós sois de Senhor, eu sou Deus. Então ele está afirmando, ele está dizendo, ó, eu sou Deus. Antes de mim não houve Deus, depois de mim não haverá Deus. Aí Jesus aparece. Se Jesus for outro Deus, então está contra a palavra. Amém? Vocês concordam? Concordar não tem problema não, pois você estuda a Bíblia, hein? Vai lá, estuda. Porque quando me pregaram também, eu fiquei tão confuso. Eu falei, rapaz, eu tenho mais de 30 anos que me pregaram essa mensagem. Que Deus é um, que Constantino então foi o homem que firmou essa palavra da Trindade, foi cunhado por Tertuliano. Hoje em dia tem internet, você olha tudo. Quem cunhou a palavra Trindade? Tertuliano. Concílio de Nicéia, você vai achar lá. Foi no ano 325, vai estudar sobre o concílio. Então hoje está fácil. Hoje você não pode pregar mentira, que a pessoa vai lá e fala, esse cara pregou mentira. Então aqui, o Deus de Israel, ele está dizendo assim, eu sou Deus, antes de mim não houve Deus, depois de mim não haverá Deus. Amém? Em Tiago 2, agora está falando do Novo Testamento. Em Tiago 2,19 diz assim: crê tu que há um só Deus? Faz bem, até os demônios creem e estremecem. Os demônios sabem que existe somente um Deus. O próprio demônio sabe que existe um Deus. Crê tu que existe um Deus? Faz bem, até os demônios creem e estremecem. Vou deixar um versículo chave para vocês aqui. 1 João 5:20. Coloca esse versículo aqui. Eu poderia trazer muitos versículos, mas a mensagem ficaria... Essa mensagem ela é grande. Então, eu diminuí, trouxe alguns. Depois vocês estudam em casa. Amém? Sobre o único Deus. Glória a Jesus. 1 João 5:19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Versículo 20 diz assim: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então vamos ler o versículo 20 de novo. 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro,
e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando você pegar agora Apocalipse, Jesus não é mais o Filho. Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é e o que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, ele declara em Apocalipse 1:8 que ele é o Todo-Poderoso. Em Apocalipse 19, ele é a palavra. Coloca para mim Apocalipse 19:13. 19, não é 1 não. Nós temos um. Apocalipse 19:13 diz assim: estava vestido, tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quem chama a palavra? Aquele que está com suas vestes salpicadas de sangue. Versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Este é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele é digno de toda adoração. Vou voltar rapidinho, que nós temos ainda 15 minutos, tá? Eu tenho 15 minutos. Vocês têm que me aturar aí mais 15 minutos. Olha que benção. Amém? 15 minutinhos eu tenho, é direito meu. Vou falar para vocês por que nós batizamos em nome de Jesus. Há poucas igrejas que batizam em nome de Jesus. Eu devo conhecer aqui, mais ou menos em Valadares, umas 10. A maioria, ela batiza conforme Jesus deu uma ordem. Presta atenção no que eu estou falando, que é muito importante. Jesus, ele deu uma ordem. Em Mateus 28:18, ele diz assim. Presta atenção, vocês duas aí, presta atenção. Diz assim: e chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção, que Jesus, ele usou aqui uma palavra singular. Ele está dizendo assim: no nome. Jesus, ele não está dizendo assim, batiza em nomes. Presta atenção na construção do versículo. Nesta noite eu estou dizendo porque batizamos em nome de Jesus. Eu li aqui em Efésios 3:14: por essa causa me põe de joelho diante do Pai. Amém? Toda família no céu e na terra toma o nome. Estou dizendo que você carrega o nome do seu Pai. Nós sendo servo de Deus, filho de Deus, temos que ter o nome de Jesus. Nós vamos receber o nome de Jesus. Então, quando Jesus diz, vocês batizam, ele não está dizendo em nomes, ele não está falando no plural, ele está dizendo em nome. Quero te dizer, depois você busca entendimento. Quero te dizer, Jesus não queria dizer assim, vocês repetem o que eu estou dizendo. Não. Quando Jesus abriu o entendimento dos discípulos, ficaram sabendo quem é Jesus. Eles foram para Jerusalém, a igreja começa em Jerusalém, em Atos 2. No versículo 37, Atos 2, 37 e 38. Diz que eles compungiam o coração. Pedro naquela noite estava pregando, cheio do Espírito. Era a primeira pregação de Pedro. Em Atos 2 houve um grande derramamento do Espírito. Todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em língua e profetizaram. Se eu for pregar aqui o versículo 14, o povo ficou pensando que eles estavam embriagados. E Pedro diz, não, essas pessoas não estão embriagadas. Mas é o que está escrito em Joel 2, 28, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí poderia dizer mais, mas vamos adiantar porque nós temos pouco tempo. Versículo 37,
Atos 2:37, compungiu o coração. Perguntaram a Pedro, demais irmão, que faremos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui, então é isso aqui. Estou dizendo o começo da igreja. Como que a igreja começou? A recebendo o nome de Jesus, a sendo batizada em nome de Jesus. Filipe lá em Samaria, em Atos 8, versículo 12. Todos que davam crédito a Filipe sobre o nome de Jesus eram batizados. Versículo 16, Atos 8, 16. Nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo, mas somente eles tinham sido batizados em nome do Senhor. 8:16. Em nome do Senhor Jesus, está vendo? Atos 10:48. Atos 10:48. Nós vemos Cornélio, sua família. Pedro mandou que todos fossem batizados em nome do Senhor, todos. Estou dizendo, a igreja primitiva começou então batizando em nome de Jesus. Você não vai achar na Bíblia, você pode procurar pastores, padre, quem quiser que está me ouvindo, me mostrar alguma pessoa sendo batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Você não vai achar, não vai achar. Você vai achar a ordem, vocês vão batizar no nome. Jesus não mandou eles repetir, mandou vocês busquem o nome. Ele está falando no singular. Pedro, sabendo que teria que receber o nome do Pai, então ele começa a batizar em nome de Jesus. Cornélio, sua família e todos que estavam ali foram batizados em Atos 10:48. Achei que estava aqui, meu filho, Atos 10:48. Me ajuda aqui porque eu tenho que mostrar na Bíblia. Senão as pessoas vão dizer, estão pregando heresia. Amém? Estão pregando o que não está na Bíblia. Não, estou pregando Bíblia. Estou falando Bíblia. Ele mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Vou te mostrar agora mais um versículo. Deixa eu chegar mais aqui. Ainda tem uns 5 minutinhos. Vou te pregar um versículo aqui. Paulo, na cidade de Éfeso, Atos 19, de 1 a 5, de 1 a 7 nós vamos ler. Você vai encontrar 12 discípulos sendo rebatizados. O que é ser rebatizado? Tinha sido batizado o batismo de João. Quando Paulo pregou o nome de Jesus, eles foram batizados no nome de Jesus. Então nós vamos dizer que 2 batismos. E na Bíblia tem. João batizava na base do arrependimento, dizendo aquele: você cresce naquele que viria depois dele. Ele não era digno nem de desatar a sandália. Então, em Atos 19, diz assim, nós vamos ler até o versículo 7. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo prega. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falaram em língua e profetizaram. E este era a todos uns 12 homens. Amém? Estou falando Bíblia, estou pregando Bíblia. Depois você vê na sua casa. 12 discípulos que tinham sido batizados na base do arrependimento. Quando Paulo encontra esses discípulos, pergunta para eles: recebeste o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram: nós nem ouvimos falar no Espírito Santo. Aí Paulo diz: certamente João batizou à base do arrependimento, dizendo
que cresce naquele que havia de vir, isto é, em Jesus. E eles, ouvindo a mensagem de Paulo, então eles receberam o batismo no nome de Jesus, e Paulo colocou as mãos sobre eles e veio o Espírito Santo. E era 12 discípulos de Paulo. Amém? Estou pregando nesta noite o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estou pregando sobre o único Deus que se fez carne e habitou entre nós. Estou pregando sobre o dono da igreja, o cabeça da igreja. Um dia nós vamos encontrar com ele. Estou pregando nesta noite aquele que é a luz da Jerusalém. A Jerusalém, ela não precisará do sol, porque o Senhor, ele vai brilhar, ele vai iluminar toda Jerusalém. Estou pregando desse Deus glorioso, que ele comprou com teu sangue a igreja do Senhor Jesus. Estou pregando nesta noite. Ore a Deus. Fala: Senhor, aquele homem me pregou uma mensagem que ninguém nunca pregou para mim. Me falou que o Senhor é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pede que o Senhor te revela, porque está escrito em Mateus 11, 27. Você só pode conhecer a Deus se o Filho revelar quem é o Pai. Somente se Jesus revelar. Se Jesus não revelar, você vai ficar com a mente então presa. Você vai resistir à palavra. Mas Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Glória a Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Tem alguém que está enfermo que quer que eu ore por você? Se tiver, eu vou orar por você. Glória a Jesus. Pai querido, no poder do nome de Jesus, vai destruindo, Pai, toda afronta do adversário, meu Deus. Vai destruindo toda maldição contra o teu povo, Senhor, contra a tua igreja. Ó Deus poderoso, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela tua palavra. Oh Deus, tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Há poder no sangue de Jesus. Teu sangue há poder, Senhor. Há poder no teu sangue, Senhor. Visita para os casais, as famílias. Repreenda o espírito da separação, do divórcio, espírito da contenda, Senhor. Vai queimando o nome de Jesus. Vai destruindo, ó Pai, no poder do nome de Jesus. Teu sangue, Senhor, há poder. Teu sangue há poder, meu Pai. Ó Deus, visita os presidiários. Muda a história deles, ó Pai. Visita, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão encarcerados, Senhor. Satanás tem enganado muitas pessoas, Senhor. Liberta, Senhor, liberta os drogados. É no poder do nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Teu sangue há poder, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual o seu problema, minha filha? É? Tem muitos dias? Ou foi hoje? É? Tá agora? É? Vou orar para você. Levanta as mãos, diz ela que está com ânsia de vômito. É? Vamos orar, Jesus cura, né? Toca, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu repreendo essa ânsia de vômito. Isso que está causando essa enfermidade é destruído agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro ela livre. Livre desse mal no nome de Jesus. Está livre. Vê se melhorou. Me fala. Melhorou? Então pronto, está curado no nome de Jesus. Jesus é bom. Jesus é muito bom. Glória a Jesus. Este momento é o momento de nós ofertarmos na casa de Deus. Você que trouxe oferta, o dízimo, deposita no gasofilaço. Você que está me ouvindo, glória a Deus, seu Espírito Santo tocou em você. Então lança uma semente nesse ministério. Glória a Deus, nos ajuda a levar o avivamento, a presença do Pai. Nos ajuda a fazer a obra de Deus. É no nome de Jesus. Pai querido, no poder do teu nome, Senhor, abençoa os dizimistas, os ofertantes. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa os mantenedores dessa casa. É no poder do nome de Jesus, Senhor. Deus, abre porta para os teus filhos, para as tuas filhas, Senhor. Oh Deus maravilhoso, que todos sejam abençoados, Senhor. É em nome de Jesus que o céu se abre a favor de toda a igreja. Eu profetizo a bênção do Senhor. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Eu profetizo os céus abertos. Repreenda para o devorador, migrador, cortador, destruidor. É no poder do nome de Jesus Cristo Nazareno. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus.
que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.